time se apresentou relativamente bem, mas perdemos 3 pontos. Aqui era inadmissível o Santos iniciar uma campanha onde quer ser protagonista, quer ficar na primeira página do campeonato. Vim aqui com todo o respeito ao Vasco, mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol, não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1 a 1, né? Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis, né? Coisas assim impressionantes com um time que treina, toma os gols de cabeça, bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. E também, ofensivamente, quando você pode matar o jogo, tem que matar. O Campeonato Brasileiro é isso, nós temos que ter um nível de competitividade muito alto, nós temos que ter a consciência, né? Tomara que nós estejamos hoje fazendo essa reflexão, né? E o jogo do Bahia para a gente alcançar os 3 pontos. Fala, rapaziada do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC. Como todo mundo já sabe, meu nome é Pedro e eu falo aqui diretamente dos subúrbios de Brasília. Beleza, galera? E bom, hoje eu vou abordar aqui um aspecto que, na minha visão, pode explicar por que no Brasil se demite tantos técnicos em um curto de prazo aí, né, pequeno, e por que os dirigentes não deixam o trabalho aí desses técnicos amadurecer, tá, galera? Fica comigo até o final desse vídeo para você entender qual que aspecto é esse e por que ele interfere aí nas demissões dos técnicos. Já vai deixando seu like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos, vamos fazer essa mensagem se espalhar aí para o Brasil todo, beleza, galera? Então assim, rapaziada, sem alongar demais, na minha visão, esse aspecto que está aí na capa do vídeo, é a megalomania dos dirigentes, tá? E o que é megalomania? É mania de grandeza. Basicamente é isso, é o cara ter mania de grandeza. É viver fora da sua realidade, fora das suas condições atuais, tá? E tem muito dirigente de clube brasileiro que vive fora da realidade do seu clube, tá? E isso o cara acaba atrapalhando aí o andamento das coisas, acaba atrapalhando tudo, praticamente tudo dentro de um clube de futebol, tá? E para mim, muito essa questão aí de megalomania. E assim, galera, só para também deixar claro, eu não vou ficar abordando aqui aspectos de grandeza dos times, tá? Eu acho, na minha opinião, assim, se a gente for parar para ver, todo técnico, ou, aliás, todo dirigente, todo torcedor vai achar que o seu clube é maior do que o outro, tá? É maior do que o amigo do clube, é maior que o time do coleguinha. Então, assim, para todo mundo, o seu time vai ser sempre o maior. Só que, assim, existe uma questão de realidade, que não tem como a gente fugir e não tem como a gente ficar menosprezando. Tem clubes hoje que eles não estão no auge da sua grandeza ou não estão fazendo essa grandeza se provar dentro e fora de campo, tá? Como vocês viram aí no início do vídeo, essa entrevista dada aí pelo presidente do Santos na rodada 1 do Campeonato Brasileiro. Eu até achei, quando eu fui pesquisar aqui, eu achava que essa entrevista ele tinha dado na rodada 2, mas não, foi na rodada 1. E o presidente do Santos já foi aí dando uma explanada no Pedro Caixinha, dizendo que o Santos tem que brigar na parte de cima da tabela e tal, como se assim o elenco do Santos fosse maravilhoso, que o Santos está, vamos dizer assim, numa situação em que ele possa realmente brigar na parte de cima da tabela, como se o Santos estivesse bem financeiramente, como se o Santos tivesse feito, tipo assim, grandes contratações, tá? E, na minha visão, o Santos não está neste patamar, tá? E por quê?
E antes que me perguntem aqui, e o Neymar, Pedro? Galera, o Neymar não tá jogando. Infelizmente, o Neymar não tá jogando. Esse pouco que ele jogou aí no Campeonato Paulista deu um aperitivo do que ele é capaz, né? Principalmente aquele gol olímpico lá, aquele jogo contra, se eu não me engano, é Inter de Limeira, né? Então, contra a Inter de Limeira, que ele acabou com o jogo. Vão dizer, é Inter de Limeira. Sim, é Inter de Limeira, mas o Santos tem capacidade de fazer isso com a Inter de Limeira, com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Corinthians, enfim, com qualquer clube aí, se ele estiver bem fisicamente e mentalmente, tá, galera? Mas a realidade do Santos é que tem um contrato com o Neymar, mas o Neymar, infelizmente, não consegue jogar. Então a realidade do Santos, ela não tem o Neymar incluído nela. Ou seja, enquanto o Neymar não voltar e não tiver uma sequência de jogos e voltar a ter ritmo de jogo e tudo isso que ele precisa, o Neymar não pode entrar nessa equação aí do Santos, tá? E aí, diante disso, eu te pergunto, galera, o Santos tem realmente condições de brigar na parte de cima da tabela? Na minha opinião, não, tá? O Santos, ele contratou alguns jogadores, mas ele contratou muito só do meio para frente, né? Você vê, o João Schmidt já estava com o Santos na Série B, aí esse ano trouxe o Roleiser ou Rohaiser, muita gente aí falando o nome do cara de diversas maneiras, mas da maneira que você acha que pode falar aí. Eu vou falar Roleiser. Contratou o Roleiser, contratou o Barreal, que estava no argentino, que, se eu não me engano, jogou pelo Cruzeiro ano passado. Trouxe o Tiquinho Soares, o Soteldo, né, voltou. Então, assim, são bons jogadores, mas é um time do meio para frente, né? Se você me disser que uma zaga formada por Gil e Zé Ivaldo é uma boa zaga, você tá com algum problema aí, tá? Mas contratou muito do meio para frente e o Santos não tem peças de reposição. O Santos, diferente do Corinthians, por exemplo, o Corinthians tem 11 bons jogadores iniciais ali. E se for ali forçar uma barra, tem ali 13, 14 jogadores para poder estar rodando ali com uma certa manutenção da qualidade. Agora o Santos não tem isso. O Santos é aqueles 11 ali que começa o jogo, se precisar de alguém do banco, tem lá o Diego Pituca, que na minha opinião é um bom jogador, mas também já está com uma certa idade aí, já não tem mais aquele nível de intensidade lá em cima, como foi a primeira passagem dele pelo Santos. E aí acaba que o Santos é isso daí, galera. É esses 11 que inicia e se tiver que precisar de alguém, não tem. Entendeu? Trouxe lá o David Washington de volta lá do Chelsea. Mas assim, o David Washington não virou, né? Até agora não virou. Então é um bom. Tem potencial, mas ainda não é esse jogador que vai mudar o patamar do Santos, tá? E aí, assim, o dirigente, o presidente, vem dar uma entrevista dessa na rodada 1. O Santos voltando da Série B, com dificuldades financeiras, né, tendo que pagar ali o almoço, tendo que vender o almoço para comer na janta. Eu sou péssimo com ditados populares, tá? Provavelmente toda vez que eu vou fazer aqui que eu for citar um ditado popular, eu vou errar. Mas enfim, galera, o Santos está tendo que vender o almoço para comer na janta e o dirigente me vem e dá uma entrevista dessa, que o Santos tem que brigar na parte de cima da tabela, como se fosse uma obrigação do técnico fazer isso com o elenco que ele tem. Que, na minha opinião, não é lá um elenco, como eu já disse, muito bom, tá? Então, assim, e aí também não só o dirigente do Santos, o presidente do Santos, mas se você for pegar aí todas as entrevistas coletivas de dirigente explicando por que está demitindo o técnico, você vai ver sempre um padrão que dá um vestígio aí dessa megalomania, tá? Você vê aí o Pedrinho demitiu o Carille. Ele acha que o elenco do Vasco é um elenco top 8 no Brasil. Então, assim, ele acha que o Vasco tem que ganhar do Melgar fora de casa. Entendeu? Então, assim, é isso, essa megalomania.
E não é que esses clubes sejam pequenos. Esses clubes, historicamente, eles são grandes, sim. São clubes grandes historicamente. Mas a realidade desses clubes não é de grandeza, galera. Isso que o dirigente tem que entender. Porque se ele não entender a realidade do time dele, que a história é história, a história se conta no pretérito, né? No passado. História não é o presente nem, e muito menos o futuro. Então, assim, se você quer que o seu time continue sendo grande, você precisa tomar certos cuidados, você precisa se adequar também à nova realidade do futebol, não só do futebol brasileiro, mas do futebol mundial, porque as coisas se comunicam, né? O futebol brasileiro contrata jogadores de todos os cantos do futebol aí, do mundo, né? Ainda mais nos últimos anos aí com a SAF, muitos jogadores aí de países até inimagináveis de jogar aqui no Brasil. Tem jogador, né? Tem lá o Bastos, o Lloyd do Vasco, que são angolanos, né? E muitos jogadores sul-americanos. Então, assim, alguns até europeus aí, se no Vasco, se eu não me engano, tem até um suíço lá, né? Tem o Bright White lá no Grêmio. Então, assim, o futebol brasileiro, ele tá virando, sim, um grande... tá trazendo esses jogadores de vários países. E a realidade do futebol é essa, é um futebol globalizado, mas um futebol que você precisa exercer a sua grandeza dentro e fora de campo. Dentro de campo você tem que exercer sua grandeza como? Botando medo no seu adversário. O cara, aquela velha frase, né? Camisa que entorta varal. Se o seu time, quando você entra em campo, por exemplo, hoje o Vasco, o Pedrinho tá aí numa saga infinita aí de tentar se impor para cima do Flamengo. Cara, sinceramente, os jogadores do Flamengo hoje entram em campo contra o Vasco e não tem mais aquela rivalidade de outrora. Nos últimos 10 jogos, né, o Vasco não ganhou nenhum. Tem anos que o Vasco não ganha do Flamengo. Então, assim, acho que o último grande jogo do Vasco contra o Flamengo, assim, foi aquele 4-4 lá ainda em 2019, que foi um jogo ali de muita superação do Vasco e acabou porque o time do Flamengo também, né, do Jorge Jesus estava lá em cima, jogando pra caramba e o Vasco conseguiu, na base da vontade ali, na base, né, do físico, conseguiu igualar o jogo e conseguiu empatar. Mas, enfim. E as demissões dos técnicos, na minha opinião, tem muito a ver com essa questão de megalomania. Porque os caras vão lá, contratam o técnico, chega pro técnico e fala assim, ó, esse aqui é o seu elenco, essa aqui é a sua estrutura de trabalho. Aí o técnico chega, olha aquele elenco, vê que o elenco não é bom, né? Que o elenco é limitado em termos de peças. Você tem ali 11 bons jogadores, mas acaba nisso daí. Alguns times nem 11 bons jogadores têm para iniciar um jogo, tá? Como na minha opinião é o exemplo do Santos. E você tem lá uma estrutura, vamos dizer assim, precária, e você quer que o treinador dê um jeito de fazer esse time jogar porque o seu time é grande. E o seu time não pode ficar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim, se isso não é megalomania, eu não sei o que é, tá? O conceito de megalomania, se não se aplicar aos dirigentes do futebol brasileiro, eu não sei a quem vai aplicar, tá? Então, na cabeça do dirigente, o técnico ele tem que fazer a grandeza do time se fazer dentro de campo sem dar os elementos, sem dar jogadores, sem dar uma estrutura boa, sem dar um centro de treinamento que possa fazer com que o jogador se recupere de uma forma mais rápida, sem dar condições financeiras, né, no caso para trazer novos jogadores. Então, assim, não dá, entendeu, galera? Não dá. E essa questão da megalomania acaba atrapalhando em tudo dentro de um clube de futebol, acaba atrapalhando em tudo. Porque pensa só, os caras, ele chega num clube de futebol, olha os números de arrecadação, aí olha lá, 500 milhões, 600 milhões, 1 bi, né? Que é o caso do Corinthians aí, que no ano passado
segundo o balanço deles, faturou mais de 1 bi. Mas aí o cara se depara com esse número e o que ele faz? Sai gastando que nem louco, achando que por ter uma arrecadação muito grande, muito alta, as despesas vão acabar se ajustando ali a essa arrecadação, e não é assim que a banda toca, tá, galera? Tem um termo aí que é muito usado, que inclusive por conta até da questão aí política do Brasil tem se usado demais, que é o ajuste fiscal. E o ajuste fiscal, galera, nada mais é do que você gastar menos do que você arrecada, tá? É as suas despesas caberem dentro da sua receita, tá? E o ajuste fiscal, ele passa pela contenção de gastos. Ele não passa por gastar mais e arrecadar mais. Não, é você gastar menos e arrecadar mais. É assim que se faz um ajuste fiscal. Então, por exemplo, o Corinthians, ele nunca vai se enquadrar, vamos dizer, fiscalmente, porque o dirigente, o presidente chega lá, olha o potencial de arrecadação do clube e sai gastando que nem louco. E aí ele vai achar assim, o meu time é grande, a minha torcida é grande, vai me ajudar a arrecadar mais e não sei o que mais, que tudo é grande, eu sou grande, eu tenho um estádio maravilhoso, eu tenho não sei o que, eu tenho isso e o meu clube pode mais. Você sempre vai ver essa frase saindo da boca de dirigente, o meu clube pode mais. Mas assim, o dirigente, pela megalomania dele, ele não consegue colocar os pés no chão e dar as condições para o clube. E essas condições têm que ser financeira, estrutural, de elenco, né? Tem que ser de tudo. E se o cara não tiver com o pé no chão, não viver a realidade dele, ele nunca vai conseguir tirar o clube dessa draga aí, dessa inferioridade que ele se colocou perante seus adversários, tá, galera? Então, assim, como que um clube de futebol, através desses dirigentes aí, vão mudar? Como que Vasco, Santos, Corinthians, quem mais? O próprio Fluminense, que ganhou aí nos últimos anos, mas também tá devendo até... Tá devendo também, tá tendo que vender o almoço para comer na janta, tá certo? Vamos ver quem mais? O Grêmio, o Internacional, que tá devendo todo mundo. Vamos lá, o Palmeiras não, o São Paulo, o São Paulo, né? Então, assim, vou generalizar aqui sim, tá? Porque hoje, tirando o Palmeiras e o Flamengo em termos financeiros e termos de elenco, os únicos times brasileiros que têm condições de ter, vamos dizer assim, uma cobrança mais efetiva, uma cobrança forte em cima do técnico, em cima do elenco, em cima de dirigente, porque os clubes estão ajustados financeiramente e têm bons elencos. Não só um time ali de 11, mas bons elencos. Então, tirando o Flamengo e Palmeiras, o resto, galera, não dá. Não dá, entendeu? Para dirigente ficar vindo e dizer que porque o time é grande, o time tem que brigar na parte de cima da tabela. Não dá. E aí demitir técnico na rodada 7, né? Nós estamos na rodada 7, já foram 6 técnicos demitidos. Entendeu? Aí, por exemplo, o Corinthians demitiu o Ramon Dias e aí contratou o Dorival Júnior, achando que o Dorival Júnior vai fazer milagre. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, não tem como, se não viver a realidade, se não entender que apesar da sua história grandiosa, o atual momento do seu clube não permite esse tipo de frase, não permite esse tipo de pensamento, o seu clube vai viver essa draga aí eternamente, tá? Enquanto não chegar um dirigente que faça o seu clube voltar a ser grande de novo, fazer essa história acontecer novamente, não vai dar, galera, tá? Não vai dar, a gente vai continuar demitindo técnico, vai ter time continuando devendo, vai ter time continuando indo ao limite do limite para poder contratar jogador, para poder fazer gasto, para poder fazer despesa, sem que tenha uma contrapartida arrecadatória, sem que o clube consiga ir alavancar as suas receitas e fazer com que as despesas caibam dentro dessa receita, tá? Enquanto isso, vai ter elenco ruim, vai ter estrutura ruim, vai ter técnico, vai ter 3, 4, 5 técnicos no ano
e o time não vai sair do lugar, tá? O time não vai sair do lugar, não vai brigar na parte de cima da tabela, a intenção do dirigente não vai acontecer, justamente porque o ajuste dessa coisa toda passa principalmente do cara pôr o pé no chão e viver a realidade dele, tá? Então, tudo isso para mim tem essa questão da megalomania, da mania de grandeza, tem relação sim direta com essa demissão de técnico, tá? E, na minha opinião, tem uma contradição aí, tá? Tem uma contradição vamos dizer, com a narrativa do dirigente e a contratação dos técnicos. Por quê? A contradição é no seguinte sentido. Se o seu clube é tão grande, se o seu clube é tão maravilhoso, tem uma estrutura digníssima, tem tudo perfeito, por que na hora de contratar técnico você coloca uma multa rescisória altíssima, que vai te prejudicar lá na frente quando você demitir o cara daqui 3 meses, né? Vamos colocar aí do início do ano, quando você contrata o técnico para jogar o estadual, ele não vai bem no estadual e na segunda, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro você vai lá e demite o cara. Por que colocar uma multa rescisória tão alta para te prejudicar financeiramente, sendo que você vai demitir o técnico na 7ª rodada porque o seu time é grande e não pode disputar na parte de baixo da tabela? Me diz aí, por quê? E aí vocês vão me dizer assim, mas é porque os técnicos têm exigido essas multas rescisórias. Tá, é para proteger o técnico, beleza, pode até ser um argumento válido. Mas, se o seu clube é tão grande, tão maravilhoso, não deveria ser uma vitrine para esse técnico? Para ele chegar, fazer um bom trabalho, desempenhar bem e fazer o nome dele, vamos dizer assim, dar um salto na carreira? Não é o clube, não é o técnico que tem que se proteger do clube. É o técnico que tem que se utilizar da grandeza daquele clube para alavancar sua carreira, galera. Aí, os caras estão trocando a coisa, estão mudando a chavinha, dando condições para o técnico, vamos dizer, se enriquecer, porque colocou uma multa rescisória altíssima e o técnico, mesmo desempregado, vai continuar recebendo milhões aí, tá? Pra você ver aí o Pedro Caixinha, se eu não me engano, a multa rescisória dele é 15 milhões de reais. Como que você coloca uma multa rescisória de 15 milhões de reais para um técnico que você vai demitir ele em 4 meses e você não tem condições de pagar essa multa rescisória? Inclusive o Santos estava aí tentando negociar para pagar parcelado e o Pedro Caixinha não aceitou e parece que vai acionar o Santos na FIFA e aí vem transfer ban, o time fica todo cagado, não pode contratar, não pode fazer nada e aí o time fica aí pior do que já está. E isso é porque o dirigente tem mania de grandeza, tá? E assim, eu acredito que os técnicos brasileiros, os técnicos que estão vindo de fora aí também, eles são bem medianos, tá, galera? Os caras, eles não mudam a linha de trabalho deles nem que a pau. O orgulho de técnico é uma coisa assim que deve bater no pé de Deus, tá? Porque os caras também, eles não conseguem viver a realidade do clube. Talvez aí um pouco, vamos dizer, um pouco empolgado com a mania de grandeza do dirigente, o cara vai lá, olha o elenco lá e acha que aquele elenco tem que jogar daquele jeito que ele sempre jogou na vida dele, que não precisa de ajuste, que ele vai conseguir fazer esse elenco performar da forma com que ele sempre trabalhou. E não é assim, galera, tá? Não é assim. Existem elencos e elencos. E o técnico, ele precisa ter várias formas de trabalhar para poder adaptar o elenco à sua maneira de jogo, tá? Então, assim, os técnicos também não ajudam, mas eu acredito que vai um pouco aí no lastro dessa megalomania dos dirigentes, tá? E como eu tô falando aqui, na minha opinião, tudo converge para essa questão de mania de grandeza. Porque o dirigente acha que o time dele é muito grande, não pode perder para determinados jogos, não pode perder determinados jogos. Acham que montaram um elenco maravilhoso, aí assim, vem o técnico, encara a realidade nua e crua, chega naquele CT mais ou menos, né? O Neymar até fez uma reforma lá no centro de treinamento do Santos, porque saiu aí na mídia que o Neymar mandou uma foto para os amigos dizendo que o chuveiro era o mesmo de quando ele
tomava banho lá em 2014, ou seja, de 2014 para cá o Santos parou no tempo, é a mesma coisa, entendeu? Então assim, galera, aí o técnico chega, encara a realidade nua e crua, que aquele clube, ele, apesar da história grande, ele atualmente ele não é grande, ele não tem assim essa grandeza da história que ele tem, e o elenco é ruim, mas também não adapta o estilo de trabalho dele à realidade daquele elenco. E aí dá nisso, rodada 7 do Campeonato Brasileiro, 6 técnicos já foram demitidos, né? O Mano Menezes no Fluminense, o Pedro Caixinha, o Carille, o Pepa, o Ramon e o Gustavo Quinteiros, que estava lá no Grêmio. Inclusive o Mano Menezes já foi pro Grêmio, né? E aí fica essa dança das cadeiras aí muito louca no Brasil e os times não saem do lugar, tá? E aí assim, todos os dirigentes, quando vai dar entrevista coletiva e explicar por que está demitido, ele vai soltar aquela célebre frase: meu time não pode estar na parte de baixo da tabela, tem condições de brigar por coisas maiores. Isso para mim é ensaiado e todo dirigente antes de ir para a entrevista para explicar a demissão do técnico, ele treina essa frase na frente do espelho, tá? E ele tenta falar isso na maior seriedade do mundo. E, pô, na moral, dá vontade de mandar o cara ir para aquele lugar, né, velho? Porque não dá. Tem coisa que não dá, galera. Tem que viver a realidade, porque senão os clubes brasileiros não vão sair do lugar. Vai ficar esse marasmo aí, vai perder para Mirassol, vai perder pro Vitória. Não, assim, com todo respeito, mas Santos, Vasco, Corinthians, São Paulo, quem mais? Atlético Mineiro, Cruzeiro. O Cruzeiro que, né, ganhou do Flamengo aí, tá vindo numa pegada boa aí com o Leonardo Jardim, que barrou todo mundo lá, né? Então, assim, os clubes, para eles voltarem a exercer a grandeza dele ante esses clubes, vamos dizer, um pouco menores, os clubes medianos, os caras têm que fazer o ajuste lá dentro do clube, galera. Tem que botar o pé no chão, tem que viver a realidade e fazer com que o clube volte a ser grande, tá? Exatamente isso. O clube ele precisa voltar a ser grande e isso passa muito pelos dirigentes, porque se dirigente continuar gastando, continuar contratando 2, 3 jogadores e achando que tá bom e jogar na mão de um técnico, não vai dar, tá? Vão continuar no marasmo, vão continuar perdendo para aqueles clubes que eles acham que tem que ganhar, vão continuar brigando na parte de baixo da tabela. E para mim, Santos, Vasco, o próprio Grêmio, quem mais? Bahia não, pô. Bahia vai brigar por grandes coisas esse ano. Bahia vai, pelo menos, numa Libertadores aí, viu, galera? Você vê, até o Red Bull Bragantino tá melhor do que esses times. E o ano passado brigou para não cair. Mas, pelo jeito, o Red Bull Bragantino, ele aprendeu a lição do ano passado, né? Pelo menos nesse início de campeonato, o clube tá indo melhor. Então, assim, tudo isso, para mim, esses times, tá? Santos, Vasco, talvez o próprio São Paulo, Atlético Mineiro, deixa eu ver quem mais, o Grêmio, esses times, eles vão sim sofrer, tá, galera? Eles vão sim sofrer, porque você olha pro elenco, você vê que não tem peça de reposição. Se um jogador desses times machucar, é difícil repor, o cara que está no banco não é do mesmo nível, e tudo isso passa pela questão financeira, passa pela questão de estrutura. Alguns desses clubes têm boas estruturas, como o Atlético Mineiro, o Grêmio, mas o elenco não é bom e ainda tem contratado jogador veterano aí, pensando que o cara vai repetir o ápice da carreira dele, agora já com idade mais avançada, e a gente tem visto que não é assim, né? Jogador veterano aí, infelizmente, tem machucado, não tem aguentado o ritmo do Campeonato Brasileiro, né? Que é jogo atrás de jogo, né? Do futebol brasileiro, que é jogo atrás de jogo. Os caras têm estourado e é isso aí. E o time vai ficando nessa roda aí em círculos, né? Fica rodando em círculos, sem sair do lugar, e o dirigente vem na frente das câmeras falar umas baboseiras dessa. Beleza? Então, rapaziada, pro vídeo de hoje é isso. Comenta aí se eu tenho razão, se vocês concordam comigo, se vocês também percebem que essa megalomania tem atrapalhado os clubes, tá?
vamos enganjar aí esse vídeo e vamos debater sobre esse tema, tá? Eu vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreve no canal, me ajudem a fazer esse canal crescer pra gente atingir mais pessoas, tá, galera? E assim, se você quiser dar uma moral, continuar vendo o nosso conteúdo e quiser também aí partindo para esse lado da megalomania e entender o que está acontecendo lá no Corinthians, clica aí no vídeo que está aparecendo para você na tela, que você vai lá dar uma conferida, tá? O Augusto Melo, esse sim é megalomaníaco, tá, galera? Dá um confere lá, tamo junto e é nóis!